Palavra de Deus, continuamos no tempo comum, com uma temática bastante variada e sempre muito rica. Veja, por exemplo, o primeiro texto que nós ouvimos hoje, o profeta Ezequiel, falando dos justos, dos ímpios e da responsabilidade, digamos assim, de cada um com o seu próprio destino e com suas próprias escolhas. No fundo, o profeta está dizendo a cada um de nós, claro, o povo daquele tempo, mas também a cada um de nós, para sermos coerentes com o nosso sim dado ao Senhor, o nosso batismo, aos nossos compromissos como cristãos, como batizados, como católicos. Respondendo a esta leitura, o Salmo 25, recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Um salmo de uma beleza muito grande, uma espécie, eu diria, de um programa de vida. Depois, com o tempo, quem sabe em casa, retome esse salmo, reza. Nos colocamos inteiramente nas mãos de Deus. Mostrai-lhe, Senhor, vossos caminhos, fazei-lhe conhecer vossa estrada, a vossa verdade de oriente me conduz. Veja que maravilha. Sois vós, o Deus da minha salvação, e vós espero todos os dias. O texto da carta aos Filipenses, temos aqui outro texto maravilhoso. Primeiro chama os Filipenses e a cada um de nós a nos convertermos e vivemos, de fato, com harmonia no nosso dia a dia. Ele diz claramente: viver em harmonia, procurar a unidade. Não façais nada por competição, por glória, com humildade. Veja o tanto que é importante isso daqui. Com humildade, cada um julga que o outro é mais importante. Não cuide somente do que é seu, mas do que é do outro também. E o texto do Evangelho, a parábola dos dois filhos, São Mateus, capítulo 21. Nós continuamos a reflexão sobre a nossa própria igreja, como vinha do Senhor, como refletimos no domingo passado. Todos, e vós também para a minha vinha, diz o Senhor, todos somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Até refletimos sobre o quanto é necessário mais pessoas nos diversos trabalhos que nós temos organizados já dentro das nossas comunidades. Se perguntássemos a cada coordenador de pastoral, tem muita gente, está precisando de alguém mais? Todos vamos dizer, sim, precisamos, não estamos conseguindo fazer tudo, apesar. Então, todos somos convidados a trabalhar na vida do Senhor. E hoje, fala da nossa resposta a esse chamado. Essa parábola de Jesus certamente ilustra duas atitudes diversas, claro. Ao pai que convida os filhos a trabalhar na vinha, o primeiro se nega no começo, mas depois acaba indo. O segundo responde sim, imediato, ao pai, mas depois faz o contrário, não vai. E a parábola questiona: qual dos dois fez a vontade do pai? E hoje questiona a mim, a cada um de vocês: você tem feito a vontade do Pai do céu? A resposta é clara: não quem fala demais, mas quem faz realmente, na prática, a vontade do Pai. Esse agrada sim ao Pai do céu. O texto começa dizendo que Jesus conta a parábola aos sacerdotes e aos anciãos do povo. O endereço é certo. Os dois filhos representam então os dois grupos do tempo do próprio Jesus. Aqueles considerados pecadores. Vejam que é São Mateus que conta e retrata a parábola. Os outros evangelistas não contam essa parábola, podem conferir. E o segundo tipo de pessoas, aqueles que se diziam justos, mas na verdade não eram assim tão justos como pensavam que eram. Esses anciãos, sacerdotes, eram esse grupo daqueles que se diziam justos. Eram fiéis, de fato, praticantes da lei. Abraão, Isaac, Jacó e toda a descendência haviam sim feito aliança
com Deus, mas agora estavam rejeitando o próprio Cristo enviado do Pai. O modo como eles viviam se imputando à lei não foi um sim correto. Estavam dizendo não ao Evangelho, à boa nova de Jesus. Por outro lado, aqueles que eram considerados pecadores, e pecadores públicos até, mesmo cobradores de impostos, como o próprio Mateus, as prostitutas, que por muito tempo disseram não à vontade de Deus, expressa na lei, que era muito pesado, mas agora acabavam dizendo sim ao apelo de Jesus, à conversão, a mudança de vida e a sua proposta de salvação. O que a parábola nos diz hoje? Vamos tentar atualizar. Também hoje Deus continua tendo esses dois tipos. Alguns, felizmente, o batismo dizem sim, mas depois, a vida concreta, transforma o sim em não. Pode ser que aconteça que outros nunca disseram um sim explícito a Deus, mas na prática de cada dia, amam o irmão, se sacrificam pelo irmão, fazem obras de amor, de caridade. Esses ainda que não batizados estão dizendo sim à vontade do Pai. Existe aquela passagem que diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Hoje muitos, infelizmente, se dizem católicos, mas à sua maneira. Não seguem o Evangelho, não seguem as orientações da própria igreja. Não é possível dizer que é cristão prescindindo, digamos assim, da própria igreja. Somos cristãos pela graça de Deus, e essa graça nós a recebemos dentro da nossa igreja, dada por Jesus como o sacramento universal de salvação, nos diz a teologia do Evangelho. Portanto, é inútil ter dito sim para Deus no dia do batismo e seguir durante a vida dizer não. A vida inteira deve ser um sim permanente ao Senhor. A que grupo nós pertencemos? Você tem feito a vontade do Pai? A qual filho você tem sido mais parecido? Ao primeiro? Ao segundo? Um pouco de cada um? Jesus não coloca, mas o ideal seria ele ter colocado aqui o terceiro filho, né? Ele que diz de fato sim, que vai mesmo para mim, sendo coerente com o seu sim. Todos somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Ninguém está dispensado a colaborar com o próprio Deus na construção de um mundo mais justo, mais santo, mais verdadeiro, mais fraterno. Quem sabe Deus vai tocando o coração de cada um de nós pouco a pouco, para sermos coerentes de fato com o nosso sim no nosso dia a dia, fazendo a vontade do Pai, fazendo o nosso mundo segundo a vontade de Deus.